Quero falar agora de posse de Javier Milei na próxima semana, né? No próximo domingo, na verdade, já está aí. O André Anelli é quem está acompanhando e vai contar os detalhes para a gente agora. Qual é a última resposta do presidente Lula em relação a comparecer ou não nessa posse? André Anelli, conta aí. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você e a todos ligados no 3 em 1 aqui da Jovem Pan. A Secretaria de Comunicação Social daqui da Presidência da República confirmou a nossa reportagem que realmente o presidente Lula decidiu que não vai à cerimônia de posse de Javier Milei em Buenos Aires, na Argentina, nesse domingo, dia 10 de dezembro. Oficialmente, o Palácio do Planalto não se manifesta em relação aos motivos que levaram a essa escolha, mas nos bastidores a gente já vem antecipando, inclusive aqui ao longo dos últimos dias. O primeiro deles é porque a posse de Javier Milei, pela avaliação do Palácio do Planalto, vai ter um grande público ali de eleitores do presidente eleito lá da Argentina que estão familiarizados e que acabam apoiando o espectro da direita da política, o que representaria, então, a oposição ao governo Lula aqui no Brasil. E isso poderia provocar, então, manifestações e desconforto pela presença do presidente Lula ali no local. E o segundo motivo que leva a essa decisão aqui do Palácio do Planalto é por conta da série de críticas que Javier Milei fez ao presidente Lula durante a campanha. A gente relembra aqui que o então candidato, agora presidente eleito da Argentina, chegou a dizer que nunca se reuniria com o presidente Lula porque o presidente brasileiro, nas palavras dele, é comunista, corrupto e ex-presidiário. Foi uma série de críticas, então, que o Javier Milei acabou fazendo ao presidente Lula. Depois do resultado das eleições lá na Argentina, houve uma tentativa de aproximação do governo brasileiro. A gente relembra também que a futura chanceler, a futura ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, esteve aqui no Brasil, na primeira viagem dela já como futura ministra, conversou com o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores daqui e entregou a ele um convite para que o presidente Lula fosse a essa cerimônia de posse, então, no dia 10 de dezembro. Esse convite foi recebido pelo Palácio do Planalto, a análise ainda estava em questão aqui pelo Palácio do Planalto, mas então, no dia de hoje, houve realmente essa resposta do Palácio do Planalto no sentido de que Lula não vai comparecer a essa cerimônia e vai enviar apenas, então, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, para representar o país nessa cerimônia. Evandro. Ok, Anelli, a gente daqui a pouco vai jogar esse tema aqui para análise. Eu só quero aproveitar aqui a presença do Anelli, pode manter ele rapidamente, para falar um pouquinho sobre Venezuela e Guiana. Lula está querendo promover um encontro entre as duas lideranças de ambos os países, hein, Anelli? Evandro, o presidente Lula tem mantido aquele discurso de que é preciso uma solução diplomática para esse início de conflito entre os dois países no norte da América do Sul. O que o presidente Lula diz é que realmente é necessário ter conversa, porque, nas palavras dele, a situação só acaba se tornando, então, uma guerra, um conflito militar armado, quando existe uma falha na comunicação entre duas partes. O presidente Lula tem dito, então, que a América do Sul não precisa de um conflito nesse momento e que a América do Sul precisa, na verdade, melhorar a vida da população em todas as regiões aqui do continente. A gente relembra que, mesmo assim, mesmo com essas palavras de paz, o Exército Brasileiro, parte dele já foi deslocada, então, uma parte desse exército já foi deslocada ali para a região norte do país, principalmente para o estado de Roraima, que tem fronteira com os dois países, tanto a Guiana quanto a Venezuela, no sentido de observar ali toda aquela situação e, mais do que isso, acabar mantendo a integridade ali do território, mesmo que as ameaças da Venezuela não sejam direcionadas ao Brasil. Por outro lado, a Guiana também já recebeu reforços internacionais, inclusive militares dos Estados Unidos já estão lá no país de prontidão para a necessidade de qualquer, então, contra-ataque em relação a uma possível invasão da Venezuela. Essa ocupação militar
americana, com a anuência, obviamente, da Guiana, acabou gerando críticas, inclusive, do presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, que tem dito que os Estados Unidos estão se intrometendo nesse conflito. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Ainda nessa edição eu vou trazer um pouquinho aqui do que disse Nicolás Maduro, presidente venezuelano, numa transmissão no YouTube sobre Estados Unidos. Mas vamos por partes, porque esse assunto ele vai dominar agora o nosso noticiário aqui de uma maneira bem intensa e profunda. Gustavo Segré, como é que você vê então essa sinalização de Lula para promover um encontro entre os dois? É algo mais para tornar o presidente da República Brasileira como um protagonista da paz ou seria algo necessário e crível diante dessa situação no teu ponto de vista? Estamos falando da questão da Venezuela? Sim, Venezuela primeiro, depois a gente vai para a Argentina. Vamos lá. A primeira questão é, se o presidente Lula vai propor a mesma solução que propôs no caso da Ucrânia e da Rússia para que a Ucrânia libere a Crimeia, não vai funcionar. Porque aqui temos uma questão muito simples de entender. A Guiana... É. Ou como seja, é difícil falar. É, porque em Portugal eles falam Guiana, mas a forma correta de falar aqui no Brasil é Guiana. Guiana. A gente estabelece essa regra, Guiana. Guiana, perfeito. Muito obrigado. E a nossa audiência estava atenta também, porque ontem eu mencionei uma vez Guiana e um telespectador me mandou aqui uma mensagem dizendo, olha, a forma correta é usar ali o UI, né? Guiana. Então, pessoal, obrigado aí sempre pela participação. Muito obrigado. Seguimos. Nesse caso em particular, tem um maluco ditador que chama Maduro, que quer invadir, ficar com... E já falamos aqui, podemos repetir também para lembrar a nossa audiência, é uma questão estritamente eleitoral. Não tem a ver com outra coisa. Ele está pleiteando isso desde 2015 e agora que acordou, um dia disse, não, agora eu vou resolver essa parada. Então, não precisa aplicar diplomacia. É só ligar para o Maduro e dizer, Maduro, contenha a sua doideira que isso aqui não vai colar. Agora, mandar militares. A exposição do governo, nós mandamos militares. Tinha 70 militares na fronteira de Pacaraima e foram enviados mais 60. O exército da Guiana tem 3.400 e o exército da Venezuela é 36 vezes maior. Não vão ser 130 militares brasileiros que vão conter essa quantidade de soldados de um lado e do outro. Então a questão não necessariamente deve ser diplomática, deve ser contundente. Maduro não pode fazer isso. Tem ditames de tribunais da justiça da Haia e é uma questão que já vem sendo divulgada há muito tempo. A questão do Maduro deve ser contida e não é diplomática, porque quando você tem que negociar, a pergunta, fala para o presidente do país dizendo, o que eu tenho que negociar? Eu estou quieto no meu canto e de repente vem um ditador maluco querendo 70% do meu território. O que eu devo negociar? E aí, Gani, Maduro e Irfan Ali sentados na mesma mesa no encontro promovido pelo Brasil. Eu tenho uma impressão que o dia que o presidente Lula ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ele sossega, abandona a presidência e fala, bom, minha missão na Terra já está cumprida. Porque como ele gosta de intervir em relações internacionais. Ele acredita mesmo que vai resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas você acha que o Brasil, por exemplo, no caso de Venezuela e Guiana, porque a gente está falando também de países que fazem fronteira com o nosso. Mais envolvido, nesse caso, ele também não tem um papel importante, porque a gente analisou que sim. Perfeito, né? Até pela questão da fronteira, enfim, ele acaba tendo esse papel mais relevante. Mas ele, de fato, gosta disso e eu não sei se ele entende que não dá para você parar um ditador. Um ditador comunista que quer anexar o outro país. Não vai ser na base do diálogo. Você vai parar esse ditador comunista de um único jeito, pela força. Falando, olha, se você invadir a Guiana, você vai sofrer mais sanções internacionais ou pelo uso militar. E aí entra Estados Unidos para conter esse tipo de coisa. Não vai ser na base do diálogo que você vai convencer pela democracia, pelo diálogo, alguém que não aceita democracia e que não pratica a democracia dentro do seu próprio país. Piperno, como é que você analisa essa questão e essa possibilidade de Lula ser um mediador desse conflito? Bom, primeiro que de fato é muito difícil parar um ditador, né? No caso, por exemplo, que o Segré citou aqui outro dia, lá da Argentina, os ditadores da direita argentina que tentaram peitar a Inglaterra só foram parados depois que o país perdeu a guerra.
Então, veja, o Brasil vem há várias semanas atuando nisso discretamente. Até por isso que, inclusive, no final da semana passada e começo dessa, vieram algumas críticas de que o Brasil não estava fazendo nada, de que o Brasil ignorava, e aí vem a leviandade. Por quê? O Brasil é amigo do Maduro. Então, naquele momento, isso já faz, então, repito, isso já vem de algumas semanas, o Brasil tem conversado com os dois países. Como eu disse ontem, os jornais da Guiana, inclusive, publicaram relatos aí de conversas sobre as conversas do presidente Ali com o Lula. E agora, lá na COP, o Lula falou, bom, eu conversei 2 vezes com ele, mandei o Celso Amorim conversar com o Maduro, porque não queremos guerra. E aí, acrescentamos uma outra informação. Hoje, o principal jornal da Guiana mostra uma foto da principal autoridade militar do país com militares brasileiros que foram até lá exatamente para manifestar o apoio e, segundo o texto, estabelecer e fortalecer laços militares. É óbvio que essa imagem é para mostrar também para o outro lado, olha, nós temos apoio aqui. Dávila. Olha, ganhar o Prêmio Nobel da Paz eu não sei, mas o prêmio fóssil da política externa ele vai ganhar, porque é um negócio inacreditável. Se tivesse, Piperno, negociando esses últimos dias com os dois países, se o presidente realmente tivesse interessado em manter a paz na América do Sul, já teria avisado nesses 3, 4 dias assim, que se você fizer o referendo, aprovar esse referendo e ter como autorização tomar 70% do outro país, eu vou a público fazer uma declaração de que o status quo não pode mudar na América Latina por meio do uso da força e, portanto, eu vou fazer um pronunciamento duro contra a Venezuela. Essa seria a postura de um chefe de Estado que realmente preza pela ordem e pela soberania no país. Esse o ponto. Que vai negociando e meio passando discreto, ótimo, isso faz parte da diplomacia. Mas você tem que dar um deadline. Você não pode passar isso aqui. Se passar essa barreira aqui, eu vou ter que fazer um pronunciamento duro, porque é assim que é a tradição diplomática do Brasil em defender a soberania das nações e não mudar o status quo pelo meio da força. Então, é isso que ele devia ter feito. Se tivesse feito isso, provavelmente Maduro poderia pensar, não sei se ia acontecer, em rever a história do referendo. O problema é quando fica tudo na conversa light e nas declarações light do presidente. Não, vamos ver os dois lados, vamos conversar com o presidente. Isso é péssimo para você manter a paz no país. Não só no país, como na região. Então, tudo depende de uma questão de atitude. E você tem que, em qualquer jogada diplomática, colocar os limites. Onde é que, a partir daquele ponto, a coisa escala. E isso ele não fez. Não, é impressionante como é recorrente essa ideia no presidente Lula de que eu vou sentar com os dois, conversar e eles vão sair tudo bem, né? Em conflitos absolutamente complexos. Então tem que ter uma postura de Estado, como o Dávila falou, contundente. Mas 5h24 da tarde, o pessoal da rádio vai para o intervalo, hein? Espero vocês já já. Pode falar, Piperno. Então estamos fazendo ouvidos moucos para aquilo que aconteceu na COP. Muito claro, falou, a Guiana tem razão, o Brasil apoia, porque é uma decisão que já foi tomada lá atrás, em 1899 e de novo em 1965. E eu acho que, quanto ao Maduro fazer lá o plebiscito, o problema dele faz. Agora, o fato é, avançar além desse limite, aí realmente é criar um problema. E eu quero contar para vocês também que o presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que vai recuperar os direitos históricos do país em Essequibo e fazer justiça. Nesse referendo de domingo, mais de 95% dos eleitores aprovaram a criação de um estado venezuelano chamado de Guiana Essequiba, no território que hoje pertence à Guiana. Agora, teve uma questão muito importante e relevante que eu percebi na fala de Maduro, nesse pronunciamento que foi transmitido ali pela internet, que ele traz uma mensagem direta aos americanos por conta do apoio americano à Guiana. E ele fala o seguinte: Estados Unidos, eu aconselho, longe daqui, deixem que a Guiana e a Venezuela resolvam este assunto em paz. Fora daqui.
E aí, Segré? Não, estava buscando, e desculpa a audiência que nos vê às vezes... Você não estava digitando no Zap e resolvendo problema de família, não, né? Não, estava buscando o discurso do Galtieri. Sim. Galtieri é aquele ditador argentino que declarou a Guerra das Malvinas. Naquele momento, um dos negociadores era o secretário de Estado americano Hay. Uhum. Ele foi para Londres, voltou, se reuniu na Casa de Governo e o discurso do Galtieri, posterior a essa reunião com o negociador, foi muito parecido, e queria ler na textual, mas não achei, estava só no YouTube. Porque eu lembro dessa data, em que teve 30 de março, um monte de gente na Praça de Maio criticando o governo, dia 2 de abril, 2 dias depois, 3 dias depois, mandado vivas ao governo porque tinha tentado recuperar a soberania das Ilhas Malvinas, que é o que o Maduro está fazendo. E quando os Estados Unidos, naquele momento, falou para Galtieri, senhor, eu não posso ficar neutral, eu vou tomar parte e vou ter que apoiar a Inglaterra. Naquele momento o Galtieri falou, não, nós nos viramos. Lembra, com soldados correntinos, seria como se fosse pessoas que não têm treino, mas que saem com facas a matar os javalis. Não tinha nenhum preparo. E na época, inclusive, por 4 números, eu não fui chamado para ir a essa Guerra das Malvinas. Porque nesse ano eu fazia 18 anos e era sorteado para ir no serviço militar. E você vê a barbaridade de um ditador que coloca em risco pessoas jovens, sem nenhuma experiência, por uma questão eleitoreira, que é o que está fazendo Maduro. Agora, Maduro não pode falar com os Estados Unidos alegremente, dizendo, vocês não têm que vir aqui. Fora daqui. Como se os Estados Unidos estivessem preocupados com a fala de Maduro, sobretudo porque os Estados Unidos sempre vai priorizar vidas americanas e patrimônio americano. E nessa região tem 2 empresas americanas que exploram petróleo. Claro. Então não tem como falar, saiam daqui, fujam daqui, porque senão nós vamos vir com nossos soldados venezuelanos a derrotar o Império Americano. Não vai rolar isso. O pessoal da rádio já está de volta, a gente está debatendo o conflito entre Guiana e Venezuela e uma manifestação que o presidente venezuelano Nicolás Maduro fez, dando um recado direto aos Estados Unidos sobre a possibilidade de envolvimento dos americanos em defesa da Guiana. E ele fala, Estados Unidos, eu aconselho, longe daqui. O pessoal da rádio está por dentro agora e teve uma outra frase também que me chamou a atenção. E ele fala, abre aspas, então os Estados Unidos retiraram a presidência do presidente da Guiana? O presidente da Guiana disse que tinha tropas dos Estados Unidos prontas para travar uma guerra contra a Venezuela. Ou seja, os Estados Unidos, mais uma vez, estão agindo como fazem. Fazem uma promessa à Guiana e incentivam a provocar a Venezuela. Mas é de novo a mesma coisa, é o socialismo contra o imperialismo americano, contra o capitalismo, é a mesma coisa. É só buscar história. Os Estados Unidos nunca deixam na mão cidadãos americanos nem patrimônio americano. E vamos imaginar que dentro desse território que foi encontrado um monte de petróleo lá embaixo, que tem empresas americanas, vai invadir a Venezuela, vai tomar o território, porque se for pela força dos militares ou das forças armadas venezuelanas, será fácil ingressar, e os americanos vão falar, e a gente vai fazer o quê? Não, fiquem tranquilos, pode ficar explorando que eu te cobro, vou te taxar e você vai continuar aí, eu vou ficar agora que eu sou dono do pedaço. Não vai funcionar. O que foi, Gani? Olha, veja bem, estava tudo normal e aí a Venezuela, o ditador Maduro, pretende invadir a Guiana. Por que isso, Evandro? Porque acabou o dinheiro. Quer dizer, o comunismo ele só existe, o socialismo ele só existe enquanto há dinheiro. Como acabou o dinheiro, eles vão buscar o dinheiro em outro país. Um país que cresceu 66%... Vai buscar como esse dinheiro se ele não tem estrutura para poder retirar esse petróleo? O ditador, ele é megalomaníaco. E aí, infelizmente... Beleza, o petróleo está lá, mas vai arrancar com o quê? Com a mão? Ali que jorra petróleo e que poderia tirar pessoas da pobreza na Guiana, porque passou a crescer 66% de um ano para o outro. De um ano para o outro. Se o Maduro colocar a mão ali, do dia para a noite, aquele lugar vai ser destruído, vai começar a faltar petróleo. E é muita pretensão querer peitar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm ali algumas zonas de influência no mundo, onde você não pode mexer, que eles vão entrar. Uma delas é a América, a outra, a Europa Ocidental.
A outra, partes ali da Ásia, principalmente onde está Japão e Taiwan, e outra Oriente Médio por conta do petróleo. São essas áreas ali muito sensíveis para os americanos, áreas de influência. Então é muita pretensão do Maduro achar que vai conseguir invadir a Guiana, tomar o território, sem que não haja uma reação dos Estados Unidos, econômica e militar. Você discorda de alguma coisa, Piperno? Não, veja, aliás, hoje, inclusive, eu publiquei 2 links aí no Twitter, um desse encontro dos militares brasileiros com o líder militar da Guiana, e outro sobre esse absurdo crescimento econômico desse país que, segundo o FMI, de 2019 a 23, consegue triplicar o tamanho da sua economia. Um negócio estrondoso por conta dessas descobertas de petróleo. Se não me engano, chegou a 15 bilhões agora em 2023. Sim. Agora, é a lógica, o Maduro segue a lógica de qualquer ditador bufão que quer convencer o seu público, mexer com o sentimento lá do nacionalismo, como foi a ditadura de extrema-direita lá da Argentina em 82. Eles estão em polos opostos, mas a lógica é a mesma. O ditador raciocina mais ou menos da mesma forma. Então, a diferença é que agora o bufão ele fala esse monte de coisa, faz essas advertências aí aos Estados Unidos e tal, porque o bufão quer se comunicar com o seu público interno. Ele não vai invadir ninguém. Imagina que ele vai invadir. Olha, isso aqui não é aquele filme O Rato que Ruge. Que um filme, uma comédia engraçada de um paizinho pequenininho que declara guerra lá aos Estados Unidos porque o seu ditador queria ficar bem com o seu público. O Maduro, com aquele moletom dele de Venezuela, cuidado com os Estados Unidos, ele lembrava um personagem de humor do Chico Anísio que chamava Coalhada. Coalhada usava camisa de futebol, ia sempre entrar em campo, ele ficava assim, nunca entrava em campo. Vamos, Coalhada, se prepara aí, Coalhada. É mais ou menos o que Maduro está fazendo. É o Coalhada da ameaçando. Política. Sabe uma vez por que falou essa ditadura que menciona, que foi lamentável, né? A ditadura militar da Argentina, porque que um dia, numa piada, falou, sabe por que não declaramos a guerra para a China? Porque não temos lugar para colocar tanto prisioneiro. É mais ou menos isso. Você consegue imaginar a reação dos Estados Unidos ouvindo isso, hein, Luiz Felipe Dávila? Eles devem estar no Wikipedia. Maduro? Who is Maduro? O ditador lá daquela coisa em cima da Venezuela. Tá bom, deixa lá ele ficar urrando lá. É óbvio que não vai acontecer absolutamente nada. Isso aí não passa nem no 5º escalão da mesa de política externa da América Latina. Aí é o personagem que você... Olha lá o Coalhado, olha lá. Olha o Maduro, olha o Maduro. É só colocar o abrigo da Venezuela que pronto, tá perfeito, pô. É o cara que sempre entrar em campo nunca entrou. Agora em relação às sanções, porque os Estados Unidos foram o país que mais aplicou sanções na Venezuela nos últimos anos. E esse tipo de ameaça, e não estou falando da ameaça retórica, não, a ameaça em si de promover um plebiscito, de falar em invasão de um território, para vocês pode voltar ou trazer com força ainda mais essas sanções americanas? Devia voltar imediatamente. Acho que sim. Aliás, essa é a retórica comunista. A culpa é sempre do colonialismo, a culpa é dos Estados Unidos, a culpa é do capitalismo, nunca é deles. Um país que no passado já teve uma das maiores renda per capita da América Latina, um país que tinha petróleo, foi destruído por uma política socialista, por uma política comunista. Que foi, Piperno? Isso não é uma exclusividade de um bufão comunista. Repito, a ditadura argentina de extrema-direita fez a mesma coisa. O capitalismo britânico. Era isso. A guerra da... Eu estou falando imperialismo britânico.